Olá, chegamos com mais uma conversa para tirar a poeira das ideias. Opa! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem instigante do professor Júlio Facó. É tipo um convite para dar uma polida na alma, sabe? Usando perguntas como ferramenta. Exatamente. Aquelas perguntas meio desconfortáveis, né? Essas mesmas. A ideia é usar elas para destravar o autoconhecimento. Perfeito. A analogia que ele usa é ótima. Somos como pedras brutas, sabe? Com um potencial enorme lá dentro, Uhum. mas para revelar essa beleza toda, aí precisa de esforço, de vontade e de encarar o que incomoda sim. O texto do professor Facó traz 7 perguntas, tipo um cinzel mesmo para esse trabalho interno. Entendi. Então, bora encarar essas perguntas. A missão aqui é mergulhar nelas, não para achar a resposta fácil, mas para acender uma faísca de reflexão, buscando mais liberdade, igualdade. Fraternidade também. Isso, exato. Preparados para essa ginástica mental? Então vamos lá. Primeira, a nossa rotina, ela está ajudando a gente a crescer, a buscar a verdade? Ou virou só uma gaiola confortável que impede a gente de voar? Escola ou prisão? Nossa, direto ao ponto, né? O crucial aqui é a consciência que a gente coloca no dia a dia. Sim, A rotina pode ser um campo de aperfeiçoamento, sabe? Se tiver intenção, desejo de saber mais, de evoluir, ou então é só repetição, piloto automático. pois é. A pergunta que fica é: o que essa nossa rotina está construindo na gente de verdade? É um caminho ou só ficar andando em círculo? Faz todo sentido. E falando em caminho, as nossas escolhas, elas são nossas mesmo? Fruto de um pensamento livre que questiona? Ou a gente só está seguindo o roteiro, repetindo dogma, preconceito, convenção, sem nem notar? Hum. E mais, essas escolhas estão ajudando o coletivo, o bem comum? Essa é forte. Pensar com autonomia, segundo o texto, exige uma certa rebeldia, sabe? Contra as ideias prontas que a gente consome todo dia. Uma rebeldia interna, né? Isso. Quantos medos, quantos desejos que a gente acha que são nossos, na verdade são herdados da cultura, da família. Nossa, verdade. Desafiar o que é confortável é chave. Autonomia de pensamento é quase um artesanato. Desmontar o óbvio para construir algo seu, genuíno. É raro, viu? E precioso. E esse pensamento mais livre leva a gente para como a gente lida com quem pensa diferente, né? A terceira pergunta foca nisso. Tolerância. Sim, A gente está buscando construir pontes, tentando unir as pessoas por um ideal de fraternidade, de união. Ou as diferenças acabam virando muros, muros altos entre nós. pois é. E ser tolerante aqui não é só, eu suporto o outro. Não é isso. Não é passivo, então. De jeito nenhum. O texto aponta para uma atitude ativa. Acolher, dialogar de verdade e, principalmente, enxergar na diferença uma chance de expandir a própria consciência. Interessante isso, expandir a consciência. A riqueza não está em todo mundo concordar, mas em entender as várias perspectivas, as diferentes luzes, como o material coloca. Entender em vez de só concordar, gostei disso. Mas para isso precisa de força interna, né? De uma vontade direcionada. Aí vem a quarta questão. Nossa força de vontade. Ela está a serviço do quê? Boa. De uma causa justa, com aquela energia ativa e irresistível que o texto fala? Ou ela ainda é meio refém das nossas paixões, dos interesses mais imediatos e acaba desviando a gente de um caminho mais ético, de uma lei moral? A vontade é um motor, né? Poderosíssimo pra caramba. Quando a gente alinha ela com princípios éticos, com um propósito maior que o nosso umbigo, Uhum, aí ela constrói. aham. Mas se ela só serve aos nossos caprichos do momento, desejos passageiros, a gente está sendo levado, não está guiando nada. Passageiros da nossa própria vida, né? Exato. O material pergunta, quem está no comando dessa força aí dentro? A gente ou nossos impulsos? É para pensar. E pilotar a própria vida conecta com o trabalho, né? O que a gente faz todo dia. A quinta pergunta é bem direta. Nosso trabalho, seja ele qual for, está agregando valor para a sociedade? Contribuindo para o bem-estar coletivo, para o avanço da humanidade? Hum, Ou é só uma troca?
Eu faço isso, recebo aquilo e pronto. Só para o meu benefício. O que a nossa labuta está semeando no mundo, afinal? Aqui, o trabalho vai além de ser só uma ocupação ou emprego. Ele ganha um sentido mais profundo quando a gente encara como serviço, como uma contribuição ativa para o todo, sabe? Um serviço para o mundo. Dia ajudam a construir coletivamente. A ideia é ser um elo valioso na corrente, não só uma peça buscando a recompensa isolada. Ser um elo, legal. E saindo um pouco do nosso quadrado, do nosso trabalho específico, a sexta pergunta amplia o horizonte. A gente está ativamente engajado nas grandes causas da humanidade. A gente percebe a nossa vida como parte dessa teia maior de evolução. Ou vivemos meio isolados, como se fôssemos uma ilha. É um chamado para viver além de si mesmo, né? A vida que se dedica, que contribui, mesmo que seja em pequenos gestos. Pequenos gestos contam. Com certeza. Uma palavra de apoio, uma ação que inspira alguém, que protege algo, essa vida se multiplica em impacto, entende? O texto lembra que a humanidade avança por causa de incontáveis atos anônimos, de gente que se recusa a viver em vão. Atos anônimos. Profundo isso. E aí a gente chega na última, talvez a mais desafiadora mesmo. A sétima. Estamos realmente dispostos a fazer sacrifícios pela verdade, pelo direito, pela justiça, para cumprir nosso dever com o bem comum, mesmo que isso signifique abrir mão de conforto, de vantagem pessoal ou até enfrentar oposição. É hora da verdade, né? Sem anestesia. Essa aí toca na essência da integridade, né? A ética de verdade, como o material sugere, muitas vezes exige coragem, exige renúncia, especialmente quando defender o certo é inconveniente ou custoso. Muito. A questão é, a gente se mantém firme nos princípios, mesmo quando o silêncio ou a omissão parecem mais fáceis, mais vantajosos? Essa firmeza, mesmo que seja solitária às vezes, ela ilumina o caminho. Ufa, são perguntas que dão um nó na cabeça, né? Mas acho que é um nó do bem. Com certeza. A intenção do professor Facó parece ser essa mesma, provocar para transformar. Cada reflexão sincera que a gente faz, cada pequena escolha mais consciente, vai lapidando a gente por dentro. E o mais legal é que esse trabalho interno, que ninguém vê, né? Quando muita gente faz, ele tem o poder de lapidar um mundo melhor. Mais justo, mais fraterno. Que essas perguntas não fiquem só no ar, sabe? Que virem sementes de ação interna em cada um. Total. E falando em ação, em espalhar sementes boas, se essas reflexões mexeram com você aí dentro, fica o nosso convite para conhecer mais do trabalho do professor Júlio Facó. Vale muito a pena. Ele tem um canal super bacana, dedicado a compartilhar conhecimento de forma acessível para todo mundo e totalmente sem fins lucrativos. Isso é importante dizer, exato. Para dar aquela força, para ajudar essa iniciativa a crescer e alcançar mais gente, é só procurar o canal dele, se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar. Vamos juntos nessa jornada de perguntar para transformar.